mais profundas no Senhor, nesse momento. A gente cria raízes profundas no Senhor no momento da dor, no momento da perda, no momento que estão falando coisas da sua vida que você não fez, né? E o Senhor ali, Ele vai te fortalecendo. Você tem que estar com os olhos fitos no Senhor. Porque se você olhar para o ser humano é falho, mas nós temos que olhar para o Senhor. E que nessa noite você possa estar olhando para o Senhor. Não está olhando para a irmã que está aqui na frente, mas olhar para o Senhor. Ouvir a palavra do Senhor, porque a palavra vem dele. E Ele está só me usando para ser canal de bênção para a vida de vocês. Amém. Porque se a gente tem uma experiência, a gente passa por algumas experiências e pode contar para o nosso próximo, aquela pessoa, se for passar por aquilo, ela vai estar mais firme, né, no Senhor. Ela vai buscar do Senhor, ela vai se aprofundar no Senhor, ela vai meditar na palavra, ela vai se fortalecer na oração, ela vai ter um amigo, não um amigo de Jó, que ficou julgando Jó. Mas existem esses também que te julgam. Porque quando eu perdi meu filho morreu no domingo, na segunda ele enterrou, no sábado eu estava dentro da casa do Senhor. Era um congresso e esse congresso não era bem o dia do congresso, mas era o ensaio das irmãs e eu estava ali com a minha família, louvando ao Senhor, chorando aos pés do Senhor. Porque o Senhor, Ele nos fortalece. Quando você está nele, não tem jeito. Você fica fortalecida no Senhor, a sua raiz aprofunda na terra, ainda que doa. Mas você está firme, você prossegue para o alvo que é Cristo. E ali a gente passou um período difícil, né? O Cláudio ainda não era convertido nessa época. Mas quando eu ia para a igreja, eu chorava pedindo oração para ele se converter. Senhor, eu só quero que o Senhor me converta meu marido, porque os meninos todos já eram convertidos. E assim, eu fui a coluna de casa, né? Eu fui a primeira a caminhar para os pés do Senhor. E tinha uma amiga que falou de Jesus, assim como todos aqui passaram por esse processo, né? Tem um amigo que fala de Jesus para você e você vai caminhando. Eu tinha 1 ano e meio só de convertida quando me sobreveio todas essas coisas. E eu tive que ser forte. Eu tive que criar mesmo raiz. E nessa hora o Senhor criou raiz em mim. Eu fiquei tão enraizada no Senhor que eu respirava a palavra, eu respirava a igreja, eu respirava os irmãos que estavam ali próximos para me ajudar. Ainda que teve uma pessoa que, né, se levantou e falou assim para mim, no dia do congresso. A pessoa se levantou, olhou para trás, me viu e falou: Deus manda te falar que Ele já te perdoou. Aí eu, não entendi. Porque aparece sempre uns abençoados desses para chegar para você e falar coisa que Deus nem falou, mas ela quis ser tão assim simpática que se perdeu no meio de mim. E aí, como eu estava firme no Senhor, eu olhei para ela e falei: amada, tudo que eu podia fazer pelo meu filho, eu fiz em vida. Meu filho foi amado, meu filho foi bem educado, meu filho teve tudo que eu podia como mãe, como meu marido pai dá. A gente deu, porque para os filhos a gente dá tudo que a gente não teve. Então eu não vejo, não estou entendendo essa mensagem de Deus na minha vida. Gente, eu tinha 1 ano e meio de convertido. E aí eu falei, depois que passa as coisas, né? A gente fala assim, meu Deus, como eu fui ousada aquele dia. E eu sempre fui muito quieta, né? Aí eu falei assim, meu Deus, mas não era eu, era o Senhor, né? E quando as pessoas ligavam lá para casa para me confortar, eu confortava as pessoas, meus parentes que não eram cristãos, eles ligavam, aí tinha uma cunhada minha que ligava, e todas que ela ligava, ela chorava. E eu assim, naquela época, gente, eu fiquei tão forte que nem eu me conhecia. Mas porque o Senhor dos Exércitos habitava na minha vida e habita até hoje. Por isso que eu estava firme, porque eu me firmei, eu procurei Ele, como Jó. Jó, ele ouvia falar, mas ele, né, andava nos mandamentos do Senhor. Ele não queria que os filhos pecassem, ele evitava se desviar do mal.
mas veio o conflito na vida dele, veio a adversidade na vida dele. E ele se manteve forte, Às vezes ele dava uma escorregada porque, meu irmão, passar por um terremoto não é fácil. E Jó passou por um terremoto ali na vida dele. Deus permaneceu a mulher dele ali com ele, né? E todos falam da mulher dele, né? Mas também a mulher olhava assim, meu Deus, esse homem, né? E todo mundo fala mal da mulher de Jó, né? Mas ela, Deus deixou ela para que ela tivesse outros filhos com ele. Porque na Bíblia não fala que ela sumiu, ela estava ali. O tempo todo ela estava ali. Mas ela não estava entendendo o que Jó estava passando, que era o mover de Deus na vida de Jó. E depois Jó falou assim, antes eu ouvia só de falar, agora eu conheço, de ver ele, né? Face a face. E quando a gente passa por uns problemas desse, né? Só quem já passou é que sabe que é nessa hora que o Senhor está mais próximo de nós, né? É que nós estamos assim mais nós descemos, né? Nós descemos de todo o nosso eu, nós nos esvaziamos para que o Senhor venha agir na nossa vida. E não é porque aconteceu algo que você errou, não, é tratamento de Deus. Deus, Ele quer que a gente seja forte, seja firme nele, seja dependente dele, não de homens. Nessa época também, eu tinha um pastor do seminário, ele era diretor do seminário, então ele vivia da obra. E nessa época o Cláudio não queria trabalhar, porque não queria me deixar sozinho, os meninos iam para a escola de manhã. Aí ele me falou assim, não, vai para a igreja, porque ele sabia que o pastor Moisés estava lá. Uma bênção esse homem de Deus, acho que ele já veio aqui, né? Ele é um homem de Deus. E nessa hora, o Senhor, Ele me levou a um grau de intimidade com o Senhor, através da vida daquele homem que me ajudou, me estendeu a mão. Todo dia eu ia para lá. E ele, passagens da Bíblia, ele falava comigo, ele meditava junto comigo. Ele me ajudou a crescer. Tem raízes que, como eu também pesquisei sobre raízes, né? Todas as raízes. E tem as raízes que são de alimentos, de nutrientes, né? Que é os tubérculos, né? Que é a cenoura, a batata, a mandioca. E tudo isso ele nutre a pessoa. E eu recebi essa nutrição espiritual através daquele pastor, através da Bíblia, através do envolvimento na igreja. Eu me envolvi mais na igreja. E o tempo foi passando. As adversidades continuaram vindo, porque você procura fazer as coisas certas, corretas, mas o homem não entende, o homem chega e fala que você fez uma coisa que você não fez, enfim. Eu passei por vários graus de conflitos, né? E, graças a Deus, alguns dos conflitos que eu tive na igreja, ele não estava presente, né? Porque ele era muito bravo. Então, ele não estava presente. Mas o que Deus quer nessa noite pra gente, né? Eu fiz um esboço aqui, bem lindo esboço. Não me ajudou nada. Então, o que o Senhor quer? O Senhor quer de nós, né? O Senhor quer que a gente crie raiz nele. Como eu vou criar raiz nele? Deixando o Senhor trabalhar na sua vida. Obedecendo a ordem eclesiástica da igreja. O que o pastor falar é o que tem que ser seguido. Não vamos questionar, porque ele é um homem de Deus, tem tudo do alto para a vida dele, para o derramar da igreja. Aleluia. Vamos obedecer a nossa liderança, que está abaixo do pastor. Vamos nos ajudar uns aos outros, criar raízes com os irmãos, porque às vezes o irmão está passando por alguma coisa que está difícil para o irmão passar sozinho, como eu já passei, como cada um de nós aqui passou, mas que o irmão esteja entrelaçado assim com o outro. Vocês podem colocar o braço um no outro para ver? Isso, assim. Assim a gente é mais forte. Somos todos raízes do Senhor. Porque o Senhor, Ele foi cortado. O Senhor Jesus, Ele foi cortado dessa terra. Mas Ele deixou a raiz dele para mim e para você, para que possamos seguir.
e ser raiz, como o Senhor foi nessa terra. Que possamos crescer espiritualmente, que possamos dar frutos, que possamos ser como árvore que dá frutos no tempo certo. Não precisamos correr, porque a nossa hora vai ser chegada no tempo certo. A árvore, ela cresce no período certo, ela dá fruta no tempo certo, ela dá flores no tempo certo para dar frutos. Mas que sejamos assim, que venhamos entender que tudo é no tempo do Senhor. Porque às vezes nós queremos antecipar as coisas e nada dá certo. Nada dá certo quando a gente antecipa, quando a gente quer dar nosso jeitinho, não dá certo. Nós temos que esperar nele, o Senhor. Aleluia! Que o Senhor, que vocês estejam esperando nele, porque só ele, só dele vem o que ele quer para as nossas vidas. Nessa noite, o Senhor quer que você seja firme, crie raiz nesse lugar onde ele te plantou. Porque eu venho de um outro ministério, mas eu tinha raízes fundas lá, que nós hoje, e por um motivo de esfriamento espiritual, eu falei, Senhor, eu orei a Deus, eu não saí em rebelião, eu não saí porque eu estava mal com ninguém. Eu falei, Senhor, se eu já não é para o Senhor querer que eu fique aqui, que o Senhor quer que eu cresça, o Senhor quer que o meu ministério avance, o Senhor me fala se é para mim ficar, para onde é que eu tenho que ir. E o Senhor, Ele me enviou para cá. Aleluia. Ele me enviou para cá, para que eu pudesse dar continuidade ao meu ministério que estava parado. Porque eu sou daquelas ainda, né? Que não vai visitar qualquer lugar só, se o pastor mandar, a gente vai. Mas não gosto desse negócio de visita aqui, visita ali, não dá. A gente só visita quando a gente não tem o que comer. Mas aqui nós temos o que comer. Aleluia! Aqui nós temos alimento de todas as espécies. Nós temos o alimento espiritual. Nós temos o alimento que podemos ajudar o nosso irmão, o nosso próximo. Então, por que a gente vai para outro lugar? E eu vim para cá e eu recebi o alimento do Senhor. Amém. E os meus ramos se brotaram de novo. Aleluia! Porque minha raiz estava enfraquecida. A minha casa estava enfraquecida. Mas o Senhor falou, vai lá, vai para lá. E eu vim, porque aqui tem água viva. Aleluia! Água que brota do trono de Deus. E que vocês possam receber essa mensagem como vinda do trono de Deus. Porque há rios de águas vivas aqui neste lugar. Aleluia! Porque aqui é onde manda o leite e o mel. E nós, como somos alimentados, podemos alimentar outros. Podemos dar frutos. Podemos criar raízes mais fortes. Que cada dia nossas raízes vão se fortalecendo. Vão descendo na terra. Tem uma árvore lá no Líbano, esqueci o nome da árvore. Cedro do Líbano. Eu anotei aqui. Isso aí eu tinha que anotar, só esqueci. O cedro do Líbano, ele em 3 anos, a raiz dele desce 1,5 metro para baixo na terra. Mas a plantinha, a árvore, é 5 centímetros para cima da terra. Então, a gente tem que se aprofundar no Senhor. Aleluia! No Senhor, porque o Senhor primeiro ele prepara a nossa raiz nele, para ele dar o crescimento externo. Nele, porque só nele podemos ser grandes. Porque se o Senhor não é conosco, nada seremos. Deixa eu ver. Que você seja... A mensagem está acabando. Eu vou só até onde Deus fala. Parou. Que nós possamos ser firmes realmente no Senhor.
que se você estiver com a sua raiz assim, fraca, busca o Senhor, ore a Deus, jejue. Aqui na igreja temos muito trabalho, se envolva com a igreja, porque se a gente se envolver, a gente cresce, porque o irmão sabe alguma coisa que eu não sei, eu sei alguma coisa que o irmão não sabe, e a gente vai trocando conhecimento, e assim a gente vai crescendo, porque quem dá o crescimento é Deus, e através do Senhor nós vamos crescer todos juntos, porque, como sempre o pastor fala aqui, né? Não tem ninguém maior que ninguém, todos são iguais. Então, também a gente olha na botânica, olha na... Deus é simples mesmo, né? Através de uma árvore que estava lá no meu quintal, Deus trouxe uma mensagem para a minha vida. Primeiro veio para mim. Ele falou que a gente tem que ser firme, inabalável, ter raízes fortes nele. Amém? Mas para a gente ter essa raiz forte nele, nós temos que estar em comunhão com o nosso irmão, temos que estar enraizados na igreja. Temos sim. Nós temos que estar enraizados na igreja. Temos que estar enraizados com o nosso pastor, com as nossas lideranças, com os ministérios, em tudo, irmão. Se você não sabe fazer nada, mas não sei fazer nada, qual é o meu ministério? Enquanto você não descobre o seu ministério, vem ajudar uma igreja, vem ajudar a fazer alguma coisa, pergunta, o que eu posso fazer? A minha facilidade é estar na cozinha. Gente, eu estou só pela misericórdia na cozinha, mas tudo bem. Mas eu também não quero, eu sou igual a pastora, eu sei fazer, mas eu sou muito, tá? Cozinhei muito, agora eu não quero cozinhar mais não. Agora eu quero comer fora. Amém, Cláudio? Hoje é o dia de pagar, hein? Então, você se envolva. O que Deus trouxe ao meu coração é que para os irmãos estejam envolvidos na obra. Porque quando a gente está envolvido, a gente não tem tempo de ouvir lamentações. E se você ouvir lamentações, você fala, mas igual às vezes eu falo, até falando uma amiga. Falei assim, passa a cara de paisagem. Oi? Peraí que eu vou ali e já volto. Vai e não volta, irmão. Porque aí é laço. Então, que vocês possam ter raízes fortes no Senhor. Assim como o Senhor tem levantado a minha família, tem levantado o ministério que Ele sabe, na minha vida, na vida do meu marido. Como a gente foi bem alimentado aqui, pastor? Aleluia! Nós tivemos alimento aqui, né? E hoje a gente está vendo, a cada dia a gente está vendo o nosso crescimento espiritual. O meu marido, ele sempre falava assim, ora aí. Ele jogava bola para mim, pastor. Aí eu falava assim, Cláudio, você tem que orar, você é o sacerdote. E ele, não, ora você, que Deus escuta a tua voz. Eu falei assim, escuta a tua também. Vai pagar seu preço, meu querido. Mas ele, homem é assim, né? Fica contando com a esposa. Mas eu quero deixar para os homens aqui também, que vocês também têm que cumprir seu papel de sacerdote. Amém! Aleluia! Tem que orar pelas mulheres. Para que as mulheres fiquem firmes, fortes, inabaláveis com o Senhor. É de Deus, hein? Porque às vezes a gente tem tão sobrecarregada com tantas coisas, tantos afazeres, e os homens ficam assim, na molezinha, só. E a gente lá intercedendo, acabando, chorando. Já não tem mais choro mais, e o marido lá, olha por mim aí. Aí eu falei assim, você que tem que orar por mim agora. Porque eu já tô. Aí eu falei assim para Deus, eu falei assim, Senhor, eu quero que o meu marido me passe. Aí, acho que Deus deve ter falado assim, o que é que você está pensando, sua maluca? Eu falei assim, Senhor, não aguento não.
faz ele ler mais a palavra, faz ele orar, faz ele crescer, porque eu já estou cansada de carregar. E sabe o que Deus fez? Deus ouviu minha oração. Deus tem ouvido a minha oração, porque eu falei assim, teve uma época que eu resolvia tudo, eu ia banco, eu pagava, eu resolvia que eu ia pagar, eu não trabalhava, mas eu não trabalhava para ele, ficava lá e pra cá. Aí o dia não dava, agora não dá, não vou pagar isso aqui não, vou pagar isso aqui. E o que acontece? Isso não é papel nosso, é papel do homem. Sim, Deus, verdade. E isso o Senhor tem feito. Aí Deus, o que Deus fez? Ele botou para trabalhar para ele cuidar dos negócios. Meu Deus! E aí, hoje ele, graças a Deus, ele que domina lá as contas lá de casa, que eu nem quero saber. Ainda pega a mim e fala assim, ó. Bota debaixo da dele. Ele, o que é isso aqui? Eu disse, é uma conta. Assim, é uma conta. Pra você pagar com isso. Mas você é o sacerdote, pode pagar. Então, vai ficando firme aí, homens de Deus. É desse jeito. Então, era o que eu queria deixar para a igreja, né? Eu queria deixar para a igreja essa palavra. Mais um pouquinho, vai mais um pouco. Pode ir? Nosso favor? Vamos interceder aqui. O pastor está bem aqui de frente, ó. Dois logo. Vamos correr. Mas o Senhor é fiel, gente. Eu queria dizer para vocês que o Senhor é fiel. Ainda que você esteja passando por um vale da sombra da morte, adoro. Adoro. Eu passei por um vale, assim, que foi muito difícil e eu falava só assim, Senhor, eu quero sair desse vale. Me leva para um lugar onde tem refrigério, né? Eu entrava no meu banheiro era o quarto de guerra. Eu entrava no meu banheiro e começava a chorar e a água descia e eu falava com Deus, e quebrantava e orava. Porque eu tinha um cuidado com os meus filhos, né? E com o meu marido. Eu não queria que eles sofressem aquelas coisas que já a gente estava sofrendo, né? Então eu evitava de chorar perto do meu marido e dos meus filhos. E hoje eu vejo a minha casa. Se eles estão firmes, eu sei que o Senhor fortaleceu eles também. Mas eles olharam para mim, olharam para a minha pessoa e eu sei que meu filho está ali, minha nora, meu marido, e eles sempre falam assim, minha nora, eu vou falar da minha nora. Minha nora sempre fala que, assim, nossa tia, você conseguiu passar por essas coisas, né? A gente sempre se aconselha, né? E assim, é uma bênção na nossa vida. E eles podem reconhecer isso. E que o Senhor faça isso na vida de vocês. Que as raízes, elas venham ser reconhecidas. Porque o Senhor quer isso de nós. Porque o mundo lá fora está precisando de ser enraizado no Senhor. Nós estamos aqui no aprisco, né, pastor? Com água, com comida, com tudo que a gente precisa. A palavra ministrada. Então, que possamos crescer e trazer esse povo que está lá fora, enraizar, tentar fazer com que eles se enraizem em nós e no Senhor. Porque todos somos um corpo. E é um corpo bem ajustado. Amém? É essa palavra que eu tenho nessa noite para os irmãos, em nome de Jesus.